Bom pessoal, boa noite. Meu nome é Luciano, sou professor de língua portuguesa, trabalho na escola, trabalho no estado, trabalho também na escola técnica aqui em Valadares. É, eu resolvi fazer esse vídeo hoje para poder estar ajudando as pessoas que vão prestar o vestibular vestibular não, desculpa, o concurso do SAAI, o concurso do SAMU. Talvez a pessoa não tenha condições de fazer não tem tempo, na verdade, né, de fazer um cursinho preparatório de língua portuguesa. Então eu estou fazendo esse primeiro vídeo. Eu não tenho costume de fazer vídeo, nunca fiz um vídeo antes. Não faço ideia de como se faz um vídeo para o YouTube, no caso. Não tenho uma câmera também, como vocês podem perceber. Estou gravando com a câmera do notebook. A iluminação tá, eu sei que tá ruim, tá bem ruim na verdade, mas o intuito é o melhor possível, né? Eu tô fazendo com os recursos que eu tenho neste momento, mas a intenção é a melhor possível. Espero poder ajudar as pessoas que vão prestar esse concurso, que já está bem próximo. O intuito maior é esse mesmo, é de ajudar as pessoas que vão prestar o concurso. Mas se vocês gostarem do vídeo, né, eu posso gravar outros vídeos aí, eu tento conseguir uma câmera melhor, algo dessa forma. Então vamos lá, no nosso primeiro vídeo, nós vamos falar hoje sobre fonemas e letras, que é um dos conteúdos que será cobrado na prova de vocês, no caso na prova do SAAI e do SAMU. É uma das matérias que será cobrada. E não tem como começar por outra matéria, porque essa matéria de fonologia ela é a base para você aprender, por exemplo, acentuação gráfica, morfologia e outras matérias que também vão ser cobradas na prova do SAAI. Mas antes nós temos que começar com essa, como eu já disse, porque é a base. Ok? Falando de fonologia, fono, que vem a ser fono? Fono é som. Né? Quando, por exemplo, a pessoa vai, estou com um problema e vou procurar um fono. Porque a pessoa com certeza está tendo algum problema de audição, algo dessa forma. Então, fonologia trata-se dos sons das palavras. Ok? Com fonologia, nós vamos abordar o assunto dos sons e o assunto das letras. Falar de letra é muito simples. Letra é grafia, é o grafema, né, no caso. É o ABCD. Então não tem problema quanto à letra. Letra é grafia, é simplesmente isso. Agora, fonema não. Fonema é som. Trata-se dos sons das palavras. Então cada palavra tem o seu próprio som. Falando sobre som, vocês têm que prestar bastante atenção e esquecer um pouco de tudo aquilo que você já aprendeu. Por exemplo, não, mas eu entendo que existem as vogais, as consoantes. Na verdade, falando de fonologia, para nós a grafia não é o que menos vai importar. O que importa, na verdade, é só os sons que cada uma letra tem. Por exemplo, em alguns casos, uma consoante, se ela tem som de uma vogal, para nós ela será uma vogal, porque estamos falando de fonologia, estamos falando dos sons. Um exemplo para vocês, na palavra também. Na palavra também, nós temos o M, o último M no caso. Se vocês falarem pausadamente essa palavra, você percebe que também, também. Você percebe que o M, na verdade, ele tem som de I e não som de M. Né? Porque se tivesse som de M, seria também. E não é dessa forma que nós pronunciamos a palavra também. Então, nesse caso, o M tem som de I. Se ele tem som de I, para nós, ele será uma vogal e não uma consoante. Ok? Se formos
classificar essa palavra foneticamente, nós diríamos que trata-se de um ditongo, que é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Ok? Então, nesse caso, para nós, nós só vamos analisar os sons e não a grafia da palavra. Estamos entendidos? Falando de fonologia, nós temos 3 situações distintas. A primeira situação é a mesma quantidade de letras sendo a mesma quantidade de fonemas, ou a mesma quantidade de letras sendo a mesma quantidade de fonemas. Quando eu disser, por exemplo, fonemas ou som, eu estou querendo dizer a mesma coisa. Beleza? Então, classificando essa palavra, olhando, observando a palavra que tem a mesma quantidade de letras e também de fonemas, nós temos um exemplo de caderno. Na palavra caderno, nós temos quantas letras e quantos fonemas? Bom, nós temos nós temos letras, né? Nós temos C, A, D, E, R, N, O. Então nós temos, consequentemente, 7 letras. Ok? 7 letras. E quantos sons, quantos fonemas tem a palavra caderno? Bom, nós temos o som do A, nós temos o som, melhor dizendo, nós temos o som do C, né? Nós temos o som do A, nós temos o som do D, nós temos o som do E, nós temos o som do R, temos o som do N e temos o som do O. Então nós temos 7 letras e também 7 fonemas. Ok? Entendeu? Deu para você perceber? Deu para você consegue perceber que cada letrinha tem o seu próprio som? O C tem o seu próprio som, o A também tem o seu som, o D, o E, o R, o N e o O. Cada letrinha tem o seu próprio som. Por esse motivo, nós temos situação de 7 letras e 7 fonemas. Tá? Essa é a primeira situação e é a situação mais simples, onde a quantidade de letras é a mesma quantidade de fonemas. Isso aí é a parte mais simples. Segunda situação, nós temos a situação da quantidade de letras ser maior que a quantidade de sons. Quando ocorre essa situação, que a quantidade de letras é maior que a quantidade de sons, nós temos a situação dos dígrafos. O que é dígrafo? Dígrafo é quando há 2 letras juntas, né, que forma um único som. Então, dígrafo são 2 letras formando um único som. O outro conteúdo, né, o outro tópico, por exemplo, falando de fonologia, que vai ser cobrado na prova do SAAI e também do SAMU, pelo edital, é os dígrafos. Né? Nós temos a situação que vai ser cobrado dígrafo, letra, fonema. Se você for olhar o edital, você vai perceber lá que vai ter lá a palavrinha que será cobrado, né? Que na verdade a gente não tem certeza do que será ou não cobrado. Por esse motivo a gente tem que estudar tudo, não tem jeito, né, gente? Tem que estudar tudo mesmo, não tem como. Então tem esse outro tópico que é os dígrafos. Então, para você entender muito bem o que é dígrafo, dígrafo são 2 letras que formam um único som. Ok? Então não esqueça disso. Dígrafo, 2 letras formando um único som. Beleza? Então vamos analisar a palavra assassino. Na palavra assassino há a ocorrência de dígrafos. Quais são os dígrafos? Os dígrafos são RR, SS, SC, SC cedilha, XC, XC cedilha, NH, CH, LH. Esses são os dígrafos GU e o QU. Esses são os dígrafos chamados dígrafos consonantais. Por que dígrafos consonantais? Porque são o encontro de 2 consoantes
formando um único som. Por isso ele é um dígrafo consonantal, que é o encontro de duas consoantes que forma um único som. Nesse caso de dígrafos consonantais, você precisa ter uma atenção especial no GU e no QU. Porque o GU, em alguns casos, ele será dígrafo e outros não. Na mesma coisa, o QU, ele pode ser dígrafo ou não. E pode muito bem ser uma pegadinha, né? Porque os examinadores das bancas, eles gostam de colocar essas pegadinhas, por exemplo, do GU e o QU, porque existe duas situações com eles. Se existem duas situações, é aí que eles gostam de pegar os candidatos, né? São duas situações na mesma palavra. Então você tem que tomar bastante cuidado nesses detalhes aí. O GU e o QU, ele só é dígrafo, ou ele só será dígrafo, se o U não for pronunciado. Se ele for pronunciado, ele não é dígrafo. Por exemplo, na palavra água, presta atenção na pronúncia. Água. Água. Existe a pronúncia do U? Existe. Não existe? A, gu, a. Eu não falo aga. Falo? Não. Então, existe a pronúncia do U. Se existe a pronúncia do U, ele não pode ser dígrafo. Porque dígrafo são duas letras que formam um único som. E aí, nesse caso, não tem essa situação. Nós temos o G e o U, cada um com a sua pronúncia, o seu som. Nesse caso, ele não pode ser dígrafo. Tá? Nesse caso aí, o GU não é dígrafo. Para ele ser dígrafo, o GU ou o QU, um exemplo que ele é dígrafo na palavra, por exemplo, que existe também os dois casos, na palavra qualquer. A palavra qualquer, existem as duas situações na mesma palavra. Perceba bem que na palavra qual, o U é pronunciado. Já na palavra quer, não existe a pronúncia do U. Né? Aí nesse caso, QU, ele tem um som de K e não de QU. Né? O U não tem o som, não tem som nenhum no U. Então, nesse caso, na palavra qualquer, nós temos o primeiro caso do QU, forma que não é dígrafo. No segundo caso, nós já temos o mesmo QU, mas que é dígrafo. Então nós temos a situação que em uma casa ele não é dígrafo e na outra ele é dígrafo, que pode muito bem ser usada na prova de vocês. Com certeza, porque nesse caso aí nós temos duas situações na mesma palavra. Então tome cuidado nesse ponto aí, observe direitinho, ouça com carinho as palavras direitinho, para você não errar, né, nessa questão aí. Ok? Então essa é a questão onde nós temos a ocorrência dos dígrafos, que eu já comentei com você. Os dígrafos são um encontro de duas consonantais, ou melhor dizendo, duas consoantes formando um único som. Se são dígrafos de duas consoantes, encontro de duas consoantes formando um único som, então nós recebe o nome, né, no caso, de dígrafos consonantais, que é o encontro de duas consoantes. Mas nós temos outras situações também de dígrafos, que são os dígrafos chamados dígrafos vocálicos. O que seria dígrafo vocálico e dígrafo consonantal? Dígrafo consonantal, eu já disse que são o encontro de duas consoantes que formam um único som. Os dígrafos vocálicos são o encontro de duas vogais formando um único som. Mas duas vogais, aí que é uma questão também que pode muito bem cair na prova. Que você pode, se você não tiver preparado, não tiver estudado essa matéria, você pode muito bem errar. Porque é o encontro dígrafo vocálico, são o encontro de duas vogais. Mas não é as vogais A, E, I, O, U. E sim o encontro de uma consoante com som de vogal. Ok?
presta atenção, vou tentar explicar de uma outra forma. Conta de duas vogais, dígrafos vocálicos. Os dígrafos vocálicos são qualquer vogal, qualquer uma, qualquer vogal acompanhada de M ou N, ok? Qualquer vogal acompanhada de M ou N é um dígrafo vocálico, beleza? Então nós temos aí a situação do AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON e UM e UN. Tá? Vocês têm que prestar bastante atenção que muitas pessoas erram nesse caso aí, porque a situação é vogal acompanhada de M ou N, e não o contrário. Não é M ou N acompanhada de vogal. Por exemplo, na palavra mamão. Na palavra mamão nós temos consoante acompanhada de vogal. Então não é dígrafo. Okay? Mamão. Se você for classificar, vai ter 5 letras e 5 fonemas sem problema. Agora na palavra campo. Na palavra campo. Aí nós já temos outra situação. Nós não temos uma consoante, um M no caso, ou um M ou um N que acompanha a vogal. Nós já temos o contrário, nós temos uma vogal que acompanha o M ou N. Nesse caso nós temos um dígrafo. E na palavra campo nós temos AM. Porque na palavra campo, na verdade na palavra campo, o A e o M só faz, a função dele é simplesmente de sonorizar o A, para que você fale o A mais fechado, né? Campo. Então a função do M é simplesmente essa, de você fechar, fazer com que você feche o som. Nada mais que isso. Então nesse caso nós temos a situação de um dígrafo, né? Porque são duas letras formando um único som. Ok? Então dígrafos vocálicos, duas letras formando um único som. Quais são os dígrafos vocálicos? AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM e UN. Esses são os dígrafos vocálicos. Só lembrando que o que é mesmo dígrafo, só recordando um pouquinho, o que mesmo é um dígrafo? Dígrafo são duas letras que formam um único som. Estamos entendidos? Ok. Então essa é a segunda situação, falando sobre fonemas e letras. Primeira situação, a quantidade de letras é a mesma de fonemas. Segunda situação, a ocorrência de dígrafo, onde a quantidade de letras é maior que a quantidade de fonemas. E temos a terceira situação, que é o contrário dos dígrafos, que aí nós temos os chamados dífonos. Então, dígrafo é uma coisa e dífono é o contrário. Se no dígrafo nós temos a situação de duas letras que formam um único som, nos dífonos nós temos uma letra que forma dois sons. Então, se você tem que ficar atento, porque nesse caso nós teremos mais fonemas do que letras. Teremos mais sons do que letras. Ok? Primeiro exemplo nessa situação. Nós temos a palavra táxi. Na palavra táxi, nós temos quantas letras? Nós temos a letra T, temos a letra A, temos a letra X e temos a letra I. Correto? Então nós temos 4 letras. Agora, quantos sons tem a palavra táxi? Se você for falar pausadamente a palavra, você consegue perceber claramente que ela tem um som a mais do que letras. Como é que você pronuncia a palavra táxi? Você pronuncia táxi.
que, si. A pronúncia aí da letra K. Ok? Na verdade, nós temos a pronúncia da letra KS. Se você prestar atenção, você vai ver, ó. Tá, quis, si. Ok? Então ela tem mais sons do que letras. Porque o X, ele representa duas letras. Ele representa a letra K e a letra S. Né? Não, isso, a situação ocorre na palavra táxi, na palavra tórax, na palavra sexo. Então todas essas palavras aí são escritas com X, aonde o X tem dois sons. E o nome que se dá para esse caso é dífono. Então dígrafo é uma coisa, dífono é o contrário de dígrafo. Ok? Então dígrafo são duas letras que formam um único som, e dífono são uma letra que forma dois sons. É o contrário. Ok, gente? Então ficou claro para vocês o que é um dígrafo, o que é um dífono, o que é letra, o que são letras? Deu para vocês perceber aí claramente o que são?